Vamos falar um pouco mais sobre o impacto desta isenção do imposto de renda nas contas do governo. Converso agora com Camila Tapia, sócia fundadora da Utume Advogado. Seja bem-vinda à nossa programação. Um ótimo dia a você. Obrigada, Gabriel. Essa proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5.000 salários mínimos tem um objetivo de fato social importante. Só que ela traz essa questão de uma perda significativa para os municípios, e é uma perda representativa. Está se falando, né, o Ministério da Fazenda tem falado em 3 bilhões, mas a Confederação Nacional dos Municípios estima uma perda muito maior, né, de 11 bilhões anuais nas contas das prefeituras. E é uma perda muito relevante, porque os municípios, especialmente aqueles menores, eles dependem muito desses repasses para manter serviços básicos, como saúde, educação. Então, é uma perda muito grande. Só que é uma perda, e a gente está falando dos municípios, mas é uma perda para os estados também, né? O valor arrecadado pela União, com o imposto de renda, ele é repartido 50% fica com a União, mais de 25% com os municípios e tem um pouquinho mais de 21% para os estados. Então, é uma perda representativa para os municípios, mas para os estados também. E a crítica que está sendo feita, como bem mencionado por vocês, não é em relação ao mérito dessa proposta, ela é uma proposta extremamente importante. Porém, o governo precisa trazer outras formas para compensar essas perdas dos municípios e dos estados, mas especialmente dos municípios, porque a gente sabe que no meio de 5.500 municípios, que é o que a gente tem hoje no Brasil, muitos são muito pequenos e dependem desses repasses. Feito empresa, por exemplo, municípios e estados que dependem do fundo de participação dos estados e do fundo de participação dos municípios, que é carregado com esse dinheiro do imposto de renda. E há uma questão interessante também, que o valor de funcionários públicos também fica todo para o estado e para o município. Então, eu queria entender também essa questão. Tem mais um valor que seria extinguido, que é dos funcionários públicos, que não vai entrar para os estados, que não é originalmente direcionado primeiro à União, não ficam os 20%, fica tudo para o estado e para o município. Exatamente, especialmente porque esses servidores públicos, por exemplo, dos municípios e dos estados, eles ganham até 5.000 salários mínimos. Então, com essa extinção, né, com essa isenção do imposto de renda, os municípios eles vão perder esses repasses também. Então, assim, a melhor forma de trabalhar em cima disso, porque de fato é uma proposta interessante e importante, com um objetivo social, é pensar como compensar os estados e municípios em relação a essas perdas, que também não é, deixando claro aqui, o retorno da tributação dos dividendos, que tem muito se falado e está no bojo dessa discussão da isenção do até 5.000 reais do imposto de renda. Perfeito, você fala dessa questão. Faz muito tempo que as autoridades tentam retomar essa tributação sobre lucros e dividendos. E há muita comparação, por exemplo, com os países da OCDE, dentre eles o Brasil é um dos únicos que não faz esse tipo de tributação. Há o argumento de que a tributação para as empresas já é muito elevada e de que haveria essa bitributação na distribuição dos dividendos. Há a percepção de que cedo ou tarde, Camila, a tributação de dividendos vai voltar a reinar por aqui? Ela vai ser aplicada? É uma questão apenas de tempo? É uma questão apenas de tempo, mas ela não pode ser trazida como está sendo trazida agora. Então, como também um mecanismo de compensação dessas perdas por conta da isenção dos 5.000 reais. Isso é muito sério o que está acontecendo agora, porque o que se quer trazer é a volta da tributação dos dividendos, dizendo que é a criação da tributação dos super ricos. Não, não é. A questão é que nós continuaremos do jeito que está, com essa proposta desse PL 1087, a tributação das empresas vai continuar igual. E não pode, para voltar à tributação de dividendos, que é inevitável, precisa se baixar a tributação das empresas. Ah, mas o Brasil é um dos únicos países no mundo que não tributa dividendos. Tudo bem, mas só que a nossa tributação da empresa é muito alta. Então,
se for para voltar à tributação dos dividendos, a gente precisa trabalhar muito para baixar a tributação das empresas. O Ministério não trabalha com a tributação nominal, trabalha com a tributação efetiva. Diz que as empresas normalmente pagam menos impostos do que elas deveriam, ali na casa dos 20%, deveria chegar nos 35%. Eu queria entender como é que é tratada essa questão da tributação efetiva no Brasil e se o melhor caminho para efetivamente conquistar essa equiparação, fazer a compensação, seria por essa tributação dos dividendos e até por um mecanismo que o Ministério criou, que é de tributar o excedente que não foi tributado na empresa, por exemplo, para quem receber acima de R$50 mil de dividendos, que é aquela questão de tem que bater nos 35% e para compensar o que não foi pago, não foi contribuído pela empresa. É muito delicada essa questão da gente falar de alíquota efetiva, e você trouxe muito bem, Gabriel, a alíquota efetiva e a alíquota nominal. Inclusive, essa discussão que a gente está tendo agora ocorreu ontem no Congresso Nacional. Eles chamaram, o governo chamou muitas pessoas, muitos tributaristas, pessoas propriamente do governo, para discutir essa questão. O problema todo ainda que a alíquota efetiva não seja da empresa, não seja os 34%, seja 20 e pouquinho, a nossa tributação do consumo, PIS, COFINS, ISS, ICMS, ela é muito elevada também. A hora que a gente coloca tudo isso dentro da empresa, a carga tributária da empresa é muito alta. Então, assim, não cabe eu ter uma carga tributária de imposto de renda, PIS, COFINS, ICMS, algumas empresas ISS e mais uma tributação de dividendos na pessoa física. É um valor muito alto. Então, assim, ou a gente olha isso de uma forma muito maior, né, que houve um projeto de lei lá atrás, se não me engano era o 2337, que trazia isso, olha, nós vamos reduzir a carga das empresas para trazer a tributação de dividendos, era muito menos danosa do que a gente está vendo agora. Porque o que a gente está vendo agora não vai haver redução das empresas, vai haver a tributação de dividendos. E junto com tudo isso, é muito danoso para as empresas. As empresas vão preferir sair do país e deixar de gerar renda, gerar emprego, e é o que a gente está vendo, o quanto nos últimos anos a gente perdeu de empresas para nossos amigos aqui, nossos países amigos da América do Sul. É muito problemático isso que a gente está vivenciando hoje. Quando a gente fala de compensações, o Ministério da Fazenda e a equipe econômica falam que essa arrecadação perdida por estados e municípios seria compensada em parte pelo aumento do consumo nesses estados e municípios, pelo ICMS contribuído, por exemplo, pelos consumidores. Isso dá para a gente colocar essa conta na história e ela serve juridicamente, de forma teórica, como uma compensação efetiva para o que vai ser nominalmente perdido com a isenção do imposto de renda? A gente não tem esses cálculos, tá, Gabriel? Não é uma coisa tão preto no branco assim, tão clara. Porque as empresas elas vão continuar pagando o ICMS que elas já pagam hoje, o ISS para os estados que elas já pagam hoje. Então, assim, não acredito que seja essa ligação direta, que a compensação com o que eles vão perder por conta da isenção do IR seja compensada com o ICMS para os estados e ISS para os municípios. Na minha cabeça, essa conta não é tão clara. E na verdade, eu desconheço esses estudos. Perfeito, perfeito. Não, justamente a gente está tendo bastante dificuldade para ter clareza de quanto seria gerado de consumo a mais por uma isenção do imposto de renda até R$5 mil. Essa é a grande discussão. Até para aqueles municípios de menor escopo, que dependem, por exemplo, do fundo de participação dos municípios para manter a sua estrutura pública, já que o consumo internamente não é o suficiente para gerar arrecadação para custear a máquina pública. Então, há também estes casos de municípios que não têm uma geração de impostos internamente suficiente para sustentar a máquina pública. Esse é um dos pontos de atenção também. E, claro, é uma das críticas da oposição a estas compensações. A gente tem alguma alternativa? Você enxerga alguma alternativa para que esse projeto saia do lugar, Camila?
Para esse projeto sair do lugar, como ele tem muitos embates, né? Então ele tem esse embate dos municípios e estados que vão perder a arrecadação. A gente tem esse outro embate muito grande do empresariado brasileiro com a volta da tributação do imposto da tributação dos dividendos. Há outras formas, e isso está sendo bastante discutido entre os advogados tributaristas, porque a forma de trazer isso a gente consegue sim trazer o retorno da tributação dos dividendos para que haja essa isenção dos R$ 5.000, porém reduzindo-se a alíquota, essa tributação pesada do imposto de renda das empresas. Então, assim, não há outra solução que não a gente mexer no valor da tributação das empresas. E, obviamente, a gente se pensar para baixar a tributação das empresas, a gente vai precisar fazer uma limpa geral, uma reforma administrativa. O que deveria ter precedido a reforma tributária é a reforma administrativa. E ela não foi realizada. E está mais do que no momento, passou da hora da gente pensar numa reforma administrativa para que a gente consiga ajustar a nossa tributação e conseguir trazer investidores estrangeiros de novo, a fazer a máquina do país girar com negócios, empregos e novas oportunidades. E não só ficar perdendo nossas empresas, os nossos maiores ativos, para os nossos amigos na América do Sul. E para, enfim, outros países da Europa. Mas a grande mudança dos países hoje está sendo os nossos amigos aqui, Paraguai, Uruguai, enfim, muitas empresas caminhando daqui para lá. Camila Tapias, obrigado pela ajuda em entender essas questões, o que está em debate, principalmente em relação à tributação dos dividendos, que voltou à tona como uma alternativa para compensar estes gastos com imposto de renda, em parte, estes dividendos que excederiam os R$ 50.000. Sempre bem-vinda à nossa programação. Uma ótima manhã a você, um bom serviço. Obrigada igualmente. Tchau, tchau.